Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer estar com vocês aqui essa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje pela manhã, o reverendo Dutra esteve lá na Içara, falando sobre o tema dessa noite. Com muita maestria e com muita graça, Deus falou à nossa igreja pela manhã. E nós oramos para que essa noite Ele fale conosco também. Nós cantávamos aqui, Ele vem e Ele virá. Ele virá e nós vamos viver os novos céus e nova terra. E nesse novos céus e nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, não haverá mais luto. Lá haverá alegria plena em Deus. E pela primeira vez nós habitaremos sobre o mesmo lugar, com o Deus vivo pela eternidade, o conhecendo eternamente. E vivendo em comunhão uns com os outros eternamente. Mas essa comunhão, ela não começa só nos novos céus e nova terra. Essa comunhão nós já vivemos no aqui e agora. Uma prefiguração já, uma parcela dessa comunhão plena, genuína e perfeita que viveremos na eternidade. E é o assunto a qual a gente vai falar essa noite. Comunhão unindo corações. Nós estamos ainda na série Uma Vida Abundante e hoje a gente vai falar sobre essa comunhão. A comunhão que une os corações, a comunhão dos irmãos, a comunhão entre pessoas. E é um tema, a qual ele é necessário nos dias de hoje. A gente vê pelo andar do mundo, da cultura, e tudo caminha cada vez mais para que nós vivemos vidas individualizadas, vidas pensadas e voltadas para os interesses pessoais. A gente vive até alguns aspectos, da pós-pandemia, que deu uma piorada nisso, Alguns já tinham dificuldades em se relacionar, em buscar, viver em comunhão. E a pandemia, podemos dizer que ela deu assim uma dificultada um pouquinho mais nisso. Mas a gente vê que cada vez mais é um tema necessário a ser falado. Muitas vezes, o andar do mundo nos influencia em alguma medida. E muitos de nós, muitas vezes pensam, por então que possam viver de forma individual, não dependente uns dos outros, não aprendendo uns com os outros, não sendo influenciados, inspirados uns pelos outros. E a gente vai aprender que as Escrituras, elas pensam de uma forma diferente disso. A comunhão, ela é vital para o corpo de Cristo e para os irmãos. Nós vamos falar, então, portanto, dessa comunhão. E antes disso, eu gostaria de orar mais uma vez. Pode ir. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai. Nós necessitamos de Ti. Precisamos ser mudados e moldados, Pai, por Ti. Que a Tua palavra alcance o nosso entendimento e o nosso coração, Pai. Muda as nossas afeições, muda a forma como vemos a vida, os nossos irmãos. Transforma quem somos. Que a Tua palavra alcance o nosso coração essa noite. Nós te clamamos, Jesus. Amém. Antes de a gente iniciar o texto, e eu até peço desculpa à pronúncia, depois o Dutra me corrige, mas um estudioso, Gilles Lipovetsky, é isso? Amém. É um estudioso, ele fala que o homem de 50 anos atrás, ele é muito diferente do homem da atualidade. E lendo isso, eu tenho a concordar que antigamente o ser humano, ele era muito mais social. Ele tinha muito mais atividades a qual nós fazíamos juntos. O Dutra falou um exemplo interessante, que antigamente, principalmente quem morava em bairro, no final da tarde, depois que as pessoas trabalhavam, as pessoas costumavam colocar aquela cadeirinha na varanda, sentar ali no meio-fio, as pessoas mais novas ali para conversar. E eu morava em bairro, eu lembro bem disso, era bem comum, Até todo bairro tinha o guichê de informações, Tínhamos aquela pessoa que ela sabia tudo que acontecia no bairro,
Era a cadeirinha 24 horas por dia na calçada. Eu tinha uma irmã lá, né? Ela era o nosso guichê de formação do bairro. E todo mundo pode se recordar, né, ou ouvir histórias a qual todas as pessoas eram mais dadas às atividades sociais. Eu, quando era mais novinho, eu não via a hora de sair do colégio para ir jogar bola. Eu ia todo dia jogar bola na pracinha. Todo dia. Eu ia para a pracinha de tarde e voltava só à noite. E nós éramos muito mais dados a essas atividades. Nós não víamos a hora de estar em comunhão, né? Nós não víamos a hora de estar ligados a atividades sociais. E com o passar do tempo, hoje a gente pode ver que o ser humano ele é muito mais individualizado. Ele é muito mais voltado para questões de prioridade pessoal. Ele reserva o seu tempo mais para os seus próprios interesses. As pessoas foram perdendo o interesse por essas atividades sociais, o interesse por estar com pessoas, o interesse por, de fato, demanda tempo, demanda esforço muitas vezes, demanda ali empregar uma parte do nosso dia. E demanda estar com pessoas muitas vezes que implicam em ser diferentes de nós. E com o passar dos anos a gente pode observar, hoje é muito mais custoso dedicar tempo a essas atividades. É muito mais custoso, parece, nos reunir com pessoas. Hoje raramente a gente vai ver aquelas crianças jogando bola, né, na lajota, né, arrancando o tampão do dedo, rindo, jogando taco, coisas do tipo. Muito mais isoladas em casa, muito mais voltadas para as atividades mais pessoais, né, e não tanto comunitárias. E, de fato, nós temos caminhados para isso. A gente vê que a própria cultura tem se moldado a isso. A gente vê que o mercado, observando essas características, tem feito coisas para saciar essas necessidades tão individualizadas, esses desejos tão voltados para si mesmos. A gente vê que para que hoje comer um lanche você não precisa nem sair de casa. Você pode pedir um iFood, você recebe em casa. Você pode acessar a internet, você faz qualquer coisa de casa. Você conversa com pessoas através das redes sociais, se comunica com um amigo. Antes, quem lembra da época que não tinha nem celular, né, direito, nós precisávamos ir lá na casa do amigo. Eu era daquele que ligava do telefone ainda, na época que se usava telefone de fio, né? Posso ir na tua casa aí hoje? Vamos aí brincar? E todo dia ligava, né, para ir na casa do meu amigo Agenor. Quem lembra a mãe vai lembrar do Agenor. Agenor era uma lenda. E era muito prazeroso isso. Mas o mundo mudou. E, consequentemente, nós às vezes seguimos esse fluxo de mudança também. Mas a gente não deve viver, né, padronizado pela mudança da cultura em si, pela mudança do mundo em si, mas pelo que a Escritura dita como devemos viver. E é nisso a qual a gente vai falar essa noite. A gente está diante, muitas vezes, do mundo que nos impulsiona a viver essas vidas individuais, voltadas para os nossos próprios interesses, enquanto a Bíblia vai nos apontar para uma vida comunitária, visando o interesse dos outros, né? Visando o interesse em comum que temos, que é os voltados ao reino de Deus. E nós temos como texto base, essa noite, o Salmo 133, eles vão colocar ali na tela para que você possa acompanhar. Ele diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das vestes. Como orvalho de Hermon, e como é o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo, ele é um salmo de romagem, ele é um salmo que era o cântico do peregrino, né? As viagens de peregrinação do povo de Israel, eles eram cheios, né? Essas viagens cheias desses salmos de romagem, esses cânticos que eles faziam. O povo, ele
saía de toda a Canaã, tendo em vista ir para Jerusalém 3 vezes ao ano. Para 3 festividades específicas, eles iam lá adorar juntos, ser instruídos por meio da palavra, se reunir para prestar sacrifícios ao Senhor. E esses salmos de romagem faziam parte dessas viagens, dessas peregrinações. Eram canções que eles faziam de gratidão, como esse aqui, de gratidão a Deus. Como esse salmo de Davi fala sobre a união do povo de Deus. Tudo indica que esse salmo ele foi escrito por Davi logo após ele assumir ali o reinado sobre todo o povo, de Israel, todo o povo hebreu. E para entender o contexto dele, a gente precisa falar um pouco sobre esse contexto, essa história. Após o povo peregrinar no deserto por todos aqueles anos, guiados por Moisés, como a gente lê no Êxodo, eles chegam ao momento de entrar na Terra Prometida, e eles entram sob a liderança de Josué, ali na Terra Prometida, e após o povo entrar, eles se dividem ali, eles são divididos em 12 tribos, aliás, e essas tribos são governadas por juízes a qual a gente já ouviu falar o nome de algum deles, como Sansão, como Gideão, como Jefté. E esses juízes governavam as diversas tribos e literalmente era uma bagunça. A própria Bíblia diz, cada um fazia o que bem entendia. Era algo completamente desorganizado, tinha templo no sul, templo no norte, uns adoravam de um jeito, outros adoravam de outro, deu vazão a muitos ídolos, adoração a outros deuses, e o povo viu que não estava legal. Esse governo por meio dos juízes não estava dando certo, estava uma bagunça, literalmente falando. Então o povo pede a Deus por um rei. E eles recebem ali o rei Saul. E ele é um rei que reinou e não fez um bom reinado. Foi um mau reinado, ele era um rei que não foi um tempo bom para aquele povo. Houve muita intriga, houve muita discórdia, houve muitos problemas dentro das tribos, dentro do povo. E então uma tribo chamada Judá, após o falecimento de Saul, escolhe Davi para ser seu rei, enquanto as outras 11 tribos se opõem a isso. E essas 11 tribos, elas escolhem um descendente de Saul, Isbosete. E essas tribos, elas entram em oposição, e eles travam ali por anos uma guerra, por anos intrigas, ódio e tudo mais, até que Judá vence a guerra contra esse povo e Davi vem a reinar sobre todas as tribos em um só povo, em unidade. Então a gente olha para um salmo aqui que fala sobre união, e nós vamos expor esse salmo, mas esse é o contexto de um povo que vinha de muitas guerras, muitos atritos, muitas desavenças, muitos problemas, até Davi assumir o reinado de todas as tribos em um só povo e em um só Deus. A gente lê ali no verso 1 que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Davi aqui expressa, irmãos, uma alegria de ver um povo unido sobre o mesmo Deus. Ele faz uma exclamação aqui: ó, quão bom é que os irmãos vivam em comunhão, que os irmãos vivam em união. Esse povo aqui entendia de desunião, meus irmãos. Aqui teve muito problema. Calvino até dá uma descrição sobre essa exclamação de Davi. Ele fala que é como se eles dissessem: nós nos odiamos tanto, nós vivemos por tanto tempo, uns odiando aos outros mais do que odiamos nossos próprios inimigos, sendo que somos irmãos, a qual nós devemos olhar agora para essa união que nós temos por meio de um só povo, para essa união que nós temos agora por meio de um rei,
que apontava ali, né, para essa união que nós temos em Cristo hoje. E nós devemos nos esforçar com diligência, com todo o nosso esforço para manter essa união, para manter essa unidade, para manter essa paz, nos esforçar para nos dedicar a essa comunhão. Nós nos esforçamos muito em ser opositores uns dos outros. Agora que vivamos em paz, agora que vivamos em união, que nós possamos ser muito mais diligentes em preservar essa união que nós temos ali por meio do reinado de Davi, assim como nós, né, por meio de Cristo Jesus. Então a alegria de Davi era alguém que olhava para um passado de desunião e agora poderia falar quão bom é estarmos unidos sobre um só povo, principalmente sobre um só Deus. Pessoas que adoravam diversos deuses, hoje estavam agora adorando um único Deus. E a força da união de Israel era Deus. Eles conviveram com a escravidão, com idolatrias, com um rei extremamente autoritário. E agora eles estavam gozando de um tempo de união, de paz, de comunhão. E para nós também, isso aponta para nós e nós, de igual forma, sobre um rei, que é Cristo Jesus, a qual tem o seu povo. Nós como irmãos, devemos nos esforçar com diligência para nos dar a comunhão uns com os outros. Nós devemos nos lembrar, irmãos, como é maravilhoso, assim como Davi olhava para aquela unidade e se alegrava naquilo, nós devemos olhar para o privilégio que temos hoje, de andar com pessoas, de estarmos unidos sobre um só corpo, de poder chamar o Diego de irmão e saber que eu posso contar com ele, e saber que nós estamos juntos, de que eu não estou sozinho. Nós devemos nos alegrar e ver quão maravilhoso é caminhar com os filhos de Deus. Uma pergunta a qual nós devemos ter em mente essa noite, nós devemos nos perguntar é: nós fazemos parte dessa unidade do corpo de Cristo? Você se sente parte da comunidade que se aglomera aqui na Aviva? Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela está dispersa por todo o mundo. A igreja de Cristo está espalhada em diversos lugares pelo globo. Mas a igreja que se reúne aqui, você se sente parte dessa unidade? Você participa da comunhão dos santos? Você tem se esforçado com diligência para manter essa união e participar da comunhão? Que nós possamos ter essa pergunta em mente ao longo dessa pregação. A força que gera a comunhão no meio da igreja, o que gera a união no meio da igreja, é Cristo Jesus. Ele que nos une. Nós somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que nos deu esse privilégio. E nós, unidos por esse sacrifício de Cristo, nós devemos nos alegrar nisso, nesse privilégio que temos de ter tantos irmãos. Só que você tem aproveitado desse privilégio, irmão? Você tem vivido esse meio de graça, qual é a comunhão dos santos? Ou você tem vindo apenas aos domingos como mais uma atividade na sua agenda? Sabe, o próprio Piper, ele fala em uma pregação, que ele prega um evangelho para pessoas que muitas vezes o culto se tornou mais uma atividade em suas agendas. Porque ele fala que essas pessoas não são cristãos, mas elas pensam que são cristãos. Então ele prega um evangelho a tal ponto que pessoas que pensam que são cristãs se deem conta que não são, e aí sim possam se converter de verdade. Se o culto de domingo for apenas mais uma atividade em nossas agendas, os momentos a qual nos oportunizam a comunhão vão ser mais uma atividade em nossas agendas. E aí, de fato,
na cultura a qual vivemos, individualizada, egoísta, a qual nós vivemos pelos nossos próprios interesses. É tão pesado já ir no domingo, né? Imagina ir na quarta, lá no pequeno grupo do Diego. Pô, imagina me reunir mais ainda para reunião de oração, ainda me reunir mais ainda para um dia que tem reunião de liderança, ainda me reunir mais um dia para o churrasco lá na casa do irmão. Se fosse só o churrasco, beleza, mas vamos falar de Cristo, aí é bucha, né? Mas é isso, né, que é comunhão. Se o culto de domingo foi mais só uma atividade de nossas agendas, nós não teremos prazer nos momentos de comunhão. Nós não nos esforçaremos com diligência para isso. Mas o fato é que temos muitas oportunidades de andar junto de pessoas a qual podemos ser edificados, mudados e moldados. Nós não vamos romantizar a comunhão e dizer que é tudo rosas, né? tudo flores, é extremamente fácil viver em comunhão. Não! Nós vivemos em comunhão com pessoas que são extremamente diferentes de nós, muitas vezes. Nós vivemos com pessoas que têm gostos, preferências diferentes. E exige esforço para estar junto. Existe abrir mão de talvez afazeres a qual eu queria estar fazendo para tirar um tempo para estar com meus irmãos. Exige abrir mão de assistir aquele joguinho de futebol. Existe abrir mão de ter um tempo ali para ficar, às vezes tu está cansado, hoje eu só queria descansar. Pô, mas hoje tem aquele momento ao qual eu posso estar com meus irmãos, falando de Cristo, celebrando junto, conversando das nossas demandas. Deve ser um momento prazeroso para nós estarmos juntos, meus irmãos. A comunhão da comunidade de Cristo, ela é uma antecipação da eternidade. Ela é uma antecipação do que viveremos nesse novo céus e nova terra. E se você não tem feito parte disso, se você não tem aproveitado desse meio de graça, você está perdendo muito. Os meios de graça são meios ao qual Deus nos deu para sermos transformados. Estamos sendo transformados em conformidade à imagem de Cristo. E por meio desses meios nós temos conhecido mais a Deus e nos tornado mais parecidos com Ele. Não existe uma igreja que não vive em unidade. Não existe uma igreja que é um corpo desconectado, um corpo quebrado, um corpo sem membros, um braço fora do lugar. É motivo de celebração, irmãos, estarmos juntos, porque nós estamos unidos por Cristo, não por nossas preferências pessoais. O que nos une não são as nossas preferências, não são os nossos gostos, mas o que nos une é Cristo. Ele nos traz união plena. A gente vê que o trabalho, o esporte ou qualquer outro tipo de afazer que nos conecta a pessoas, ele até nos traz uma certa proximidade, sim, mas não uma união plena que há em Cristo Jesus. E essa comunhão dos santos, esse meio de graça, nós temos o prazer e o privilégio de poder usufruir disso como igreja. Agora a pergunta é, você não tem se deixado levar por essa maré do mundo de viver vidas individuais? Deus, o desejo de Deus para a sua igreja é uma igreja que vive em unidade, que convive uns com os outros, que aprende uns com os outros, que oram uns pelos outros, que compartilham suas demandas, que compartilham suas dificuldades, que choram juntos, que compartilham ali tristezas e alegrias, sabe? Compartilha a cura de uma doença, compartilha uma vitória no casamento, compartilha também dificuldades a qual encontramos no nosso dia a dia. Isso nós só vivemos andando juntos, só vivenciaremos isso andando juntos.
E é esse aspecto que Davi clama ali: quão bom é o povo viver em unidade. Um povo a qual não deixa abertura para a discórdia, para a desunião, para a intriga. A gente vê, né, infelizmente, que por muitos anos uma característica da igreja, né, é a desunião, é fofoca, é intriga, é inimizade. Isso é inaceitável, irmãos. Se nós não promovemos a união, estamos indo contra o que Deus deseja para a sua igreja. Se nós, como pessoas, não nos esforçamos para estar junto da comunhão dos santos, nós estamos indo contra o que Deus deseja para a sua igreja. Se nós somos pessoas que não somos acessíveis, achamos que talvez na nossa autossuficiência conseguimos andar por nós mesmos até os portões dos céus e ser transformados dia após dia por nós mesmos, nós vivemos um cristianismo que é um baita engano. Nós dependemos uns dos outros. Nós aprendemos uns com os outros. E devemos usufruir desse meio de graça, meus irmãos, que é a comunhão dos santos. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença de Cristo, essa comunhão em Cristo, essa vida em comunidade, partilhando a palavra de Cristo, isso nós vivemos no meio da comunhão dos irmãos. E ele segue ali falando, ele fala: ó, quão bom é essa unidade, ó, quão bom é não ter mais inimizades, guerras, ó, quão bom é não ter fofoca no meio do povo de Deus, ó, quão bom é não ter desavenças, ó, quão bom é viver essa comunhão. Ele fala: essa unidade, ela é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla de suas vestes. Esse era um óleo, irmãos, muito precioso, que era confeccionado ali com especiarias, um óleo muito caro, e ele era utilizado ali, né, para consagração. E a gente lê ali no Êxodo 30 ao 25, ele fala: disto farás um óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Esse óleo confeccionado era uma receita especial ali de especiarias, de ingredientes muito caros. Ele era utilizado ali em ocasiões muito específicas para unção dos sacerdotes, sobre um rei. E não era uma sensação tão boa, eu acredito, né, aquele óleo derramado sobre a cabeça de Arão. E digamos que era um óleo assim, quem viveu uma época um pouco mais antiga aí já talvez viveu algumas experiências semelhantes, né? Mas era um óleo ali em bastante quantidade, com bastante generosidade, digamos assim. E ele cobria todo o rosto e escorrendo pela barba. Pensa que sensação gostosa, pelo corpo, pelas vestes, pelas pernas, até chegar nos pés ali. E Davi, ele fala que aquela união, essa unidade prazerosa do corpo de Cristo, ela é como aquele óleo, que ela era derramada desde a cabeça até os pés, no sentido que ela passava por todo o corpo de Arão. Ele é um óleo que ele não unia somente todas aquelas 12 tribos, mas ele é o óleo, né, que une toda a sua igreja, sobre um cabeça, né, que é Cristo Jesus. E por meio do sangue de Cristo Jesus, nós todos somos unidos sobre esse cabeça que é Cristo. E traz esse sentido de união. Essa unidade é como esse óleo que passa da cabeça até os pés. Ela é esse, tipificando o sangue de Cristo aqui, que é o sangue que nos une, meus irmãos.
não são os nossos gostos pessoais, não são os nossos interesses. E infelizmente, hoje nós somos muito movidos pelos nossos interesses. A gente estava conversando até ontem ali, e eu gosto muito de artes marciais, e nós estávamos falando de jiu-jitsu, né? Tem uma galera que começou a fazer jiu-jitsu aqui na igreja, o pessoal treina aqui às terças-feiras, e alguns outros dias da semana. Teve uma galera que começou, e onde estava todo mundo ali falando, né? Isso e aquilo, e eu faço isso, eu fiz aquilo, e o treino foi assim, o treino foi assado. E eu, automaticamente conversando com outras pessoas que também estão fazendo, e a gente vê ali um interesse em comum. Pessoas que se interessaram pelo jiu-jitsu e estão gostando bastante, pelo que eu vi ali. E a gente só não pode, o quê, né? O que é muito comum? Faixa branca, ela é complicado, né? Os irmãos ali conversando ontem, e agora eu estou fazendo jiu-jitsu, eu virei um pitbull, né? Eu só ando com quem treina jiu-jitsu também. Eu só ando com quem é lutador agora. Os meus amigos treinam também. E essa galera é um bicho perigoso, tá? Mas às vezes a gente se move apenas por interesses incomuns. Então eu gosto muito de jiu-jitsu, eu vou andar com quem? Com a galera do jiu-jitsu. Eu vou andar com gente que gosta do que eu gosto, fala do que eu gosto de falar, tem os mesmos interesses. E não há um problema, irmãos, em muitas vezes nós nos conectarmos a princípio com pessoas que às vezes têm gostos parecidos. Sabe, às vezes a gente encontra ali pessoas e se conecta primeiramente por alguma coisa que a gente vê semelhança ali, algum tipo de atividade ou algo do tipo. Mas não é isso que nos une. Não é isso propriamente que vai guiar as nossas relações e que vai fazer elas serem duradouras. O que nos une é Cristo Jesus. É isso que nós temos em comum. Senão o nosso desejo vai ser andar só com quem a gente tem facilidade de andar, só com quem a gente tem gosto de estar perto, porque gostam das mesmas coisas. E as nossas próprias atividades, o tempo a qual nós passamos juntos, é voltado só para os nossos próprios interesses. E nós falamos só daquilo que convém a nós falar. Quanto que deveria guiar e nortear as nossas relações deve ser Cristo Jesus e falar sobre Cristo, falar sobre o seu reino. O que deve conduzir e nortear as nossas relações é Jesus. Seria muito mais fácil conviver com um monte de musta. Todo mundo pensa igual, todo mundo age igual. A gente fala algo para o outro, ninguém se chateia. Todo mundo conhece as suas dificuldades. Seria perfeito, né? Para o meu ego, né? Principalmente para o meu comodismo, para alguém que não deseja talvez ser mudado e tratado. Mas talvez um princípio norteador até possa ser esses meios, esses pontos de contato quando nós temos coisas em comuns. Mas não permita que ao aparecer as primeiras dificuldades, ao aparecer a primeira discordância, e acredite, vai acontecer isso. Se você não convive com pessoas de uma forma genuína, se você procura viver só relações superficiais, não se preocupe com isso. Aí você não vai lidar com esse tipo de problema mesmo. Mas eu sinto lhe informar que você não vai viver as bênçãos a qual nos encontramos nos meios de graça como a comunhão dos santos. Mas se você busca viver relacionamentos realmente genuínos, que fogem da superficialidade, aí vai haver algum tipo de atrito, vai haver algum tipo de discordância, vai haver algum tipo de desencontro de informação, e às vezes a gente se chateia. Às vezes o Diego é de um jeito, eu sou de outro. Às vezes eu falo de uma forma mais dura, ele já fica mais sentido, e para mim está super mole, é o máximo que eu consigo ser sensível. E às vezes ele fala um negócio que eu também não gosto, e a gente vai aprendendo um com o outro. Eu ser um pouco mais brando, digamos assim, ele ser um pouco mais
menos sensível, e assim vai, e a gente vai aprendendo um com o outro. Mas por mais que a gente tenha coisas em comum, diante da primeira circunstância a qual nos leva a nos deparar com algum tipo de dificuldade, nós não deixamos de andar juntos, nós não deixamos de caminhar juntos, porque o que nos une não é essas coisas. Nós não podemos deixar de caminhar juntos por motivos tão banais. Nós não devemos deixar que a nossa unidade e a nossa comunhão seja abalada por rancores. Sabe? Quantas vezes, né? Provavelmente os pastores muito mais, né? Pô, o irmão passou por mim, nem me cumprimentou. Pô, Bruno, como é que ele faz isso, cara? Que tipo de pastor é esse? Pô, o cara nem cumprimenta, nem me cumprimentou no final do culto. Ou diante de uma calúnia, ou diante de alguma falha que o teu irmão tenha contigo, ser caluniado, né, é um pouco mais, às vezes, mas isso daí é mais difícil, né, mas acontece. Às vezes diante de uma divergência teológica, muitos deixam de andar juntos por motivos tão banais. Às vezes acontecem alguns atritos um pouco mais brutos, né? Mas nós devemos priorizar a unidade, porque não existe desunião no corpo de Cristo. Nós devemos priorizar a unidade, por quê? Porque o que nos une é Cristo. Eu fiquei chateado com o Diego, ele ficou chateado comigo. Porque eu gosto do Lakers e ele gosta do Suns. E a gente torce para times diferentes na NBA, e isso é inaceitável, irmãos. Mas isso não é o que nos une de verdade, isso não é o motivo principal que norteia as nossas relações. Eu fico louco quando a gente perde para o time dele, mas não é isso, irmãos, que nos une. O que nos une é Cristo Jesus e o seu sangue, a qual nos tornou membros de uma única só família. Isso deve nortear as nossas relações. Então não deixe que as inimizades, não deixe que os problemas, não deixe que os pecados, as desavenças, os rancores norteiem as nossas relações, gerem divisões entre nós. Mas que nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo e saber que esse Cristo que nos uniu é aquele cabeça que está sobre todos nós. E por meio deles nós somos membros de uma só família. Não adianta eu querer me esquivar do Diego, na eternidade não vai dar. Nós vamos estar lá. Amém. Mas muitas vezes, infelizmente, o que norteia as nossas relações são apenas os nossos interesses pessoais e aquilo que encontramos em comum. O salmista ainda fala como o orvalho de Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião. O orvalho do Hermon, irmãos. O Hermon era um monte muito alto. E ele tinha um pico ali, a qual na maior parte do ano ele ficava coberto por neve. E no pé dessa montanha, a qual é uma montanha muito imponente, assim, de quase toda a terra ali de Canaã dava para ver essa montanha. Ele tem alguns alagados ali, a qual o sol bate, evapora esses alagados e se torna uma névoa muito densa. E essa neblina, essa névoa, ela caía sobre a terra e trazia ali, tornava aquela terra uma terra mais fértil, uma terra produtiva. E essa mesma névoa
que caía sobre o Monte Hermon, ela estava também sobre o Monte Sião. Só que o Monte Sião, irmãos, ele é um monte situado a uns 340, 350 quilômetros do Monte Hermon. Como que a mesma névoa que estava sobre o Monte Hermon pode estar sobre o Monte Sião? Para os hebreus isso aqui era algo fácil de compreender, porque eles compreendiam a geografia daquele lugar e sabiam que os ventos levavam aquela névoa que caía até o Monte de Sião. E o salmista aqui, ele compara aquela união, ela é semelhante a esse orvalho que é levado desde o Monte Hermon até o Monte de Sião. Ela une montes tão distantes. Então a união, o corpo de Cristo, Cristo ele une, é como se a nossa união ela fosse semelhante a esses dois exemplos tão ricos, como o óleo que une da cabeça até os pés o corpo de Arão, e como esse orvalho que cai tanto desde do Monte Hermon até Sião, unindo dois montes tão distantes. Assim também é o cabeça que é Cristo, que nos une por meio do seu sangue. Pessoas muitas vezes tão distintas, pessoas muitas vezes de culturas diferentes, de etnias diferentes, de personalidades, perfis diferentes. Sabe, hoje eu tenho um amigo em Cristo, que antes de Cristo seria impossível nós sermos amigos. Impossível, era muito improvável. Na verdade não tinha probabilidade. Nós somos pessoas muito distintas. Inclusive uma frase marcante é que nós somos completamente diferentes. E ele vivia num mundo muito desconexo do meu, assim. Nós somos de duas realidades muito diferentes, tanto de criação quanto de vivências. E hoje nós somos bons amigos. E como pessoas, perfil de pessoas, nós somos completamente diferentes até hoje. Ele gosta de coisas que eu não gosto, eu gosto de coisas que ele não gosta. E como nós somos, poderíamos dizer assim, um dos meus melhores amigos. Porque Cristo nos une a tal ponto que, diante de tantas diferenças pessoais, ainda assim, o que norteia as nossas conversas, o que norteia as nossas aspirações, os nossos desejos, né? De fazer a vontade de Deus, de fazer com que o seu reino avance, sabe? O que norteia as nossas conversas, as nossas comunhões, na maioria das vezes é o falar de Cristo, sabe? Toda vida que a gente fala de Cristo, aquilo é o que nos une. Tão poderoso, capaz de unir dois montes tão distantes, assim é Cristo Jesus. Une pessoas tão diferentes em torno de um único Senhor, de um único propósito. As diferenças, irmãos, elas devem ser imperceptíveis. Você provavelmente convive e conhece pessoas que talvez são diferentes e talvez tem aquele irmão, pô, esse cara me irrita muito, cara. Nossa, é muito difícil. Mas talvez tu irrita alguém também, com certeza. Mas na verdade são coisas que nós somos diferentes, irmãos. Às vezes ele me irrita porque ele é muito metódico. Tudo ele tem um plano, tudo ele escreve. Ele vai conversar, ele puxa 5 folhas. Eu penso, cara, tu não pode ser um pouco mais orgânico? Sei lá, tudo tem que ter um plano na mente. Alguma coisa flui aqui, natural, os pensamentos também são programados. E eu sou um cara do improviso nato, né? Muito mais orgânico, muito mais desorganizado. E muitas vezes para mim é difícil conviver, e é difícil ele conviver comigo. Mas a gente aprende muito junto, e a gente viu nas diferenças, na verdade, muitas coisas a qual nos ensinam, nos aperfeiçoam. Eu aprendo muito com a vida dele, a ser mais paciente, a ser mais amoroso. E ele também. Mas
essas diferenças elas precisam ser imperceptíveis, irmãos. É muito fácil caminhar com quem é fácil de caminhar. Mas nós não devemos escolher pessoas, geralmente nós somos muito seletivos. Infelizmente nós somos muito seletivos até nas nossas amizades. E deixamos de andar com muitas pessoas que poderiam nos edificar muito no meio da comunhão dos santos. Muitas vezes até os nossos próprios amigos nós escolhemos para si aqueles que são fáceis de lidar, porque muitas vezes não queremos ser mudados e moldados. Mas que Cristo norteie as nossas amizades, que Cristo norteie os nossos interesses. Quem somos nós, irmãos, para dizer quem pode ou não sentar na mesa da comunhão? Não limite a comunhão da sua vida a essas diferenças culturais ou qualquer coisa do tipo. Os interesses nossos não podem ser individuais, não podem ser. E é óbvio, né, que lendo esse texto, em alguns momentos eu me encontrei nele também. Vários momentos buscamos viver os aspectos da comunhão numa realidade ou seja fácil para nós. E não é isso que Deus deseja para a sua igreja. Eu não posso me isolar apenas no meu contexto, né? Agora eu vou me isolar aqui com a minha galera do Gil, agora eu vou me isolar com aquela galera ali, e não, como eu falei ao início, não que isso não possa ter interesses em comum, mas o que me une ao Diego Dutra, o que me une ao Diego Caprini, é como eu tenho falado, é Cristo Jesus. Estamos juntos, irmãos? Obrigado, meu irmão. Na comunhão, nós encontramos pessoas a qual nós possamos compartilhar as nossas vidas. Meu irmão, você já viveu essa realidade? Eu te desafio a vivenciar isso. Quem vive em comunhão com os irmãos sabe que podemos ter uma vida transformada por meio da comunhão. Eu tive a minha vida transformada por meio da comunhão. Antes da minha conversão, eu não acreditava muito nas relações pessoais, assim. Eu acreditava que sempre tinha um interesse, né, por trás disso, e ela era sempre condicionada a alguma coisa, né? Então, se a pessoa conhecesse, por exemplo, os seus pecados, provavelmente ela não andaria mais contigo. Essa percepção, né, de que era condicionado a algo. Então eu pensava, ela ia tão profundo isso que até a relação com a minha mãe, muitas vezes eu levava em consideração a isso. Eu era meio desacreditado das relações. Eu pensava, minha mãe, ela só me ama muitas vezes porque talvez ela não saiba quem eu realmente sou, né? E quando nós nos deparamos com o corpo de Cristo, nós nos deparamos com uma realidade, que possamos andar com pessoas que sabem, muitas vezes, quem realmente somos e ainda assim nos amam. Porque o que nos impulsiona a andar juntos é o amor fraternal que Deus nos impulsiona por meio de Cristo Jesus. Nessa comunhão,
a gente encontra pessoas a qual a gente pode dividir as nossas cargas, a qual a gente possa compartilhar a nossa vida. Aquela pergunta que eu fiz no início, você se sente parte disso? Você sabe o que é viver a unidade do corpo de Cristo? Nós temos algumas ferramentas até que a igreja tem disponibilizado para que nós possamos vivenciar isso. E quem viveu, irmãos, uma vez junto dos irmãos, de uma forma genuína, nunca mais consegue andar sozinho. Tu sabe o que é não estar sozinho. Sabe quando tu está naquele dia mal e parece que tudo deu errado e parece que não há ninguém ali. Muitas vezes tu recebe uma mensagem do irmão e aquilo ali te traz um conforto da parte de Deus absurdo. E tu lembra que Deus te deu pessoas para andar juntos. Sabe, é muito bom, irmãos, pessoas que se alegram no nascimento do teu filho, pessoas que estão lá quando tu perde um ente querido, pessoas que estão lá quando tu ganha uma promoção e estão lá também quando tu fica chateado por perder às vezes um emprego. Mas amigos que também estão lá para te corrigir, para falar aquilo que tu precisa ouvir. Não apenas pessoas que se identificam a tal ponto, que estão ali só para falar o que você gostaria, mas pessoas que nos apontam para Cristo. Pessoas que mesmo diante de falhas tão grandes quanto temos dentro das nossas relações pessoais, passam por cima de tudo isso, por meio do perdão, por meio da conciliação. Eu desafio você a viver um evangelho genuíno, a viver um cristianismo genuíno, ao qual consiste nessa unidade, a qual consiste em estar presente nesses meios, a qual nos possibilitam essa comunhão. Porque você não sabe, irmãos, quem serão os nossos amigos, quem serão os nossos companheiros de jornada ao longo da vida, quem serão os irmãos. E o C.S. Lewis, ele fala, que até os nossos amigos, nem esses nós escolhemos para nós mesmos, o próprio Deus nos dá amigos. Quem são essas pessoas, a qual nós compartilharemos dessa comunhão plena em Cristo Jesus? Busque não ter essa visão idealizada. O Dutra falou algo sobre, ele estava estudando o livro do Bonhoeffer, eu achei muito interessante. Existe uma visão idealizada, que as pessoas estabelecem, como temos falado aqui, as relações só por esse meio, Então eu vou andar com o Dutra porque ele gosta de filosofia, eu também. E existe uma visão espiritual, a qual é uma comunhão que o fio condutor, ela é Cristo. Que nós possamos ter essa comunhão espiritual. Não faça distinção de pessoas, não andem com quem é mais conveniente para você, mas procure se relacionar, procure viver em unidade, não ande sozinho. Ser uma pessoa inacessível não é ser igreja. Ser uma pessoa a qual não está nos meios de comunhão não é ser igreja. E eu sei que existem pessoas mais introspectivas, mas se esforce nisso. Lute pela unidade, lute pela comunhão. Quão bom é, irmãos, viver em união. Quão bom é viver em unidade. Que nós possamos lutar por isso. Que a gente olhe para esse salmo de Davi e com alegria, como ele escreveu esse salmo, a gente brade
que aqui na Aviva nós temos buscado viver essa realidade, que nós vamos além das falhas, além das divergências, além de qualquer aspecto, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião com alguns irmãos e que me olha com essa roupa de crente, né? Não sabe, né, que eu sou todo fechado de tatuagem, né? E eu estava lá com alguns irmãos, né? Eu tenho alguns irmãos um pouco mais quadrado. E estava ali conversando e tudo certo. E daí dei uma pinceladinha de quem eu era, né? Meu irmão, mas calma, mas daí também já... Acho que nós já não ficamos tão amigos. Mas ali eu vi que é fácil. Muitas vezes o que nos norteia são nossos interesses pessoais. E isso não pode ser a nossa realidade, irmãos. O texto fala, né, que ali, nessa comunhão, o Senhor ordena a bênção. Que esse ali seja aqui na igreja. Que aqui Ele ordene a sua bênção. Que aqui possa ser um local onde pessoas vivem em unidade. Pessoas buscam viver a realidade do reino de Deus com um interesse comum, Cristo Jesus, um interesse comum, se edificar mutuamente, o interesse de levar esse mesmo evangelho que me uniu a vocês, a pessoas que também carecem de conhecer a Cristo, pessoas que nunca tiveram esse privilégio de ter irmãos lado a lado, ombro a ombro, dividindo suas vidas, que eles possam conhecer a Cristo e se unir a essa família, a esse corpo. Que o ali, irmão, seja aqui, que essa igreja não haja divisões, que nessa igreja não haja um princípio norteador por meio do rancor, por meio da fofoca, por meio da discórdia, por meio das divisões, por meio do individualismo, dos interesses pessoais, do egoísmo. Se nós vamos contra a união, nós vamos contra a própria palavra de Deus, contra o que Deus deseja para a sua igreja. Viver em união, ali o Senhor derrama suas bênçãos, e nós somos constantemente edificados por isso. Eu já estou concluindo, irmãos. Nada é mais importante para uma construção de uma relação se não for Cristo Jesus. Ele é o condutor e o elo de todas as nossas reuniões de comunhão. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Ele é o motivo pelo qual nós nos encontramos durante a semana. Ele é o motivo pelo qual nós vamos estar na eternidade juntos. O meu interesse deve ser esse. A minha motivação deve ser essa. Nos reunirmos só para falar dos nossos gostos parecidos. Eu já vivenciei isso muitas vezes e saibam, irmãos, a nossa natureza ela é contrária a isso. Nós queremos fugir da comunhão, nós queremos ser superficiais, sim. Nós não queremos compartilhar das nossas vidas, muitas vezes, das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Confessar um pecado? Que isso, tu tá maluco? Eles descobrirem quem eu realmente sou? Que isso? Mas como o próprio Spurgeon dizia, meus irmãos, se alguém fala mal de você, se alguém saber, você é muito pior que isso. Só nós mesmos sabemos o que realmente passa aqui dentro. Sabemos quem realmente somos. Pode ter certeza. Que Cristo seja esse elo em nós.
Que as nossas comunhões não sejam apenas de entretenimento, sabe, voltadas para conversas a qual Cristo não está lá. Sabe o que crente faz, irmãos? Toda reunião, em algum momento, Cristo ele está lá. Em algum momento a gente fala sobre Cristo. Em algum momento a gente fala do seu reino. Não existe comunhão a qual Cristo não está lá. Então que a gente possa se atentar também para o meio a qual nós temos convivido. Será que lá nos nossos amigos, lá nas nossas reuniões, no nosso churrasquinho, Cristo tem sido o princípio norteador da nossa comunhão? Eu te encorajo, irmãos. Nós temos uma comunidade ao qual disponibiliza muitos pequenos grupos, PGs. Quem nunca ouviu falar de PG, que não faz parte de um, procure o Diego Dutra que está aqui à frente ao final. Ele pode te conduzir a um pequeno grupo. Nós temos ferramentas como os pequenos grupos, os mini grupos, que nos conectam a pessoas, a qual nós temos essa oportunidade de viver essa realidade. Sabe, procure um pequeno grupo, procure um mini grupo. Não pense que vai ser fácil. Sabe, quem vive o mini grupo sabe, não é fácil chegar lá toda a vida, compartilhar os nossos pecados. Muitas vezes a gente quer dar uma desculpa, quer dar um migué, não quer ser tão transparente. Às vezes eu não vou com aquela vontade toda. Essa semana eu estou dando aula para os ímpios. E daí eu penso, ai meu Deus, chegar lá vai estar o Luqueto, vai estar o Mike. Aí eu chego lá, eles estão pior que eu digo, meu Deus, vamos orar nós juntos aqui que nós estamos mal. Mas é uma bênção, irmãos, nós compartilhamos nossas dificuldades, nós compartilhamos nossos pecados, nós oramos uns pelos outros, nós encorajamos uns aos outros. Sabe, nós vamos ao pequeno grupo, nós falamos sobre o sermão de domingo, nós falamos sobre os aspectos práticos da vida, nós compartilhamos nossas dificuldades, nós vivemos em comunidade. Vir apenas aos cultos de domingo não te proporcionará essa realidade. Faça parte disso. Eu te encorajo, irmão, fortemente a procurar esses pequenos grupos e possivelmente um mini grupo. Aí você vai ver testemunhos a qual nós temos aqui de vidas impactadas. Isso é uma forma que uma ferramenta do qual a gente se utiliza de uma realidade que já acontece na realidade da igreja há muitos e muitos anos. O louvor pode vir, eu já estou finalizando. Tendo em vista, irmãos, essa realidade, que nós somos completamente diferentes de antigamente, que nós não somos pessoas que prezam, geralmente já naturalmente, nos dias de hoje, pela comunhão, nós aprendemos aqui, com a palavra de Deus, que quem nos une é Cristo. Sobre o sangue de Cristo, nós como igreja estamos unidos. Cristo norteia as nossas relações. Cristo norteia as nossas conversas. E diante de todas as divergências que temos, Cristo é o que nos mantém unidos novamente. Que nós possamos nos esforçar para continuar cultivando o que o próprio Deus fez, que é nos unir em um só povo. Se você entendeu esse sermão, procure os meios de graça, como a comunhão dos santos, a qual nós falamos hoje, para que o Senhor
possa ordenar bênção ali e você possa ser um participante disso. Vamos orar? Pode se colocar de pé.